Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder e eu vim dar continuidade àquela playlist de combinatória. Vamos falar agora de combinação e de arranjo, que são maneiras de escolher objetos. Vamos nessa? Então, galera, combinação e arranjo são duas maneiras diferentes de escolher alguns elementos dentro de um conjunto. Repara só, se eu tenho 10 amigos e vou escolher 3 para vir à minha casa, a ordem que eu escolho os 3 não faz a menor diferença, porque eles vão vir à minha casa. Mas se eu for escolher 3 amigos dentre os meus 5 amigos, e o primeiro amigo eu vou levar no Outback e vou pagar o almoço. No segundo amigo eu vou levar no McDonald's e vou pagar o lanche. E o meu terceiro amigo eu vou levar ele no melhor restaurante do Rio de Janeiro. Cara, com certeza você vai querer ser meu terceiro melhor amigo, não é isso? Então, assim, dependendo da maneira que eu vou escolher, se a ordem de escolha dos elementos importar ou não, eu vou escolher combinação ou arranjo. Vamos ver se você mata, a partir daquela aula de permutação, a diferença. A combinação de n elementos escolhe P, n é o total, P são os que eu vou escolher, é n fatorial sobre P fatorial, n menos P fatorial. Já o arranjo de n escolhe P é n fatorial sobre n menos P fatorial. A diferença entre as fórmulas é que a combinação tem um P fatorial a mais aqui embaixo. E você lembra da banana? Tá? Que você divide para poder tirar as trocas de posição? Exatamente. A combinação é quando a ordem não importa. O arranjo é quando a ordem importa. Quando o meu professor me ensinou a fazer com tracinho, não sei o quê. Galera, vamos lá. No Enem, em alguns vestibulares sem ser o Enem, ele não pede para você calcular o valor, ele pede para você me dar a fórmula para calcular o valor. Tipo, eu tenho 10 carros, vou escolher 5. Combinação de 10 escolhe 5. Ele não manda tu fazer aquela conta. Então você tem que saber as fórmulas, tudo bem? Tá bom? Tá com o mas eu sempre confundo, vou te dar um bizu. Combinação termina com ão. Te lembra da palavra não. Não que não importa a ordem. Agora se liga, arranjo termina com anjo. Te lembra? Sim. Não é isso não, eu tô brincando, tá? Arranjo começa com aham. 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 A ordem importa. Foi ou não? Eu botei o aham com H. Show? Beleza? Vamos ver como é que se aplica isso? 7 amigos participarão de um campeonato de futsal onde o time tem apenas 5 jogadores. De quantas maneiras eles podem compor o time? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou escolher 5 dos 7 para montar o meu time. A ordem importa que eu vou escolhê-los? Não. Nenhuma, não falei de posição. Vou escolher 5 para jogar no time. Então vai ser a combinação de 7 amigos e escolher 5. Isso é 7 fatorial sobre P fatorial, que é o 5, vezes 7 menos 5 fatorial. Esse cara vai ficar 7 fatorial sobre 5 fatorial, 2 fatorial. Lá na aula de fatorial da playlist, eu te ensinei a abrir esse cara como 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E abrir o 2 fatorial. Exatamente para você não perder tempo, abrindo todo o 5 fatorial e poder cortar. Você pode cortar o 2 com 6, dá 3. 7 vezes 3, 21. Maneiro, Conder. Então posso montar 21 times possíveis. Perfeito. Agora se liga só. Combinação complementar. A combinação de N escolhe P é igual a combinação de N, N menos P. Como assim, Conder? É quando você complementa o outro. Repara só. Eu tenho 7 amiguinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para montar o meu time de futebol. Vamos supor que esses meus 7 amigos todos joguem em algum time de base aí do Campeonato Brasileiro. Todos eles são muito bons. Então eu vou escolher os 5 melhores para o meu time. Esse é um pensamento. Mas agora imagina que você está num colégio que só tem a perna de pau. Só tem cara ruim, mano. Então a tua opção não é escolher os 5 melhores. É excluir os 2 piores. Repara aqui. Escolher os 5 melhores, ao mesmo tempo, exclui os 2 piores.
tá? Isso chama combinação complementar. Olha só, combinação de 7 escolhe 5 é igual a combinação de 7 escolhe 2, quer ver? Combinação de 7 escolhe 5. 7 fatorial sobre 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial. Combinação de 7 escolhe 2. 7 fatorial sobre 2 fatorial, 7 menos 2, 5 fatorial. Repara que a conta é a mesma, tá? Repara só, se eu tiver, por exemplo, combinação de 18 escolhe 4, tem que ser igual a combinação de 18 escolhe 18 menos 4, 14. Tá? Isso é muito interessante saber, porque em algumas questões que você vai fazer muitas combinações, muitas delas são complementares entre si, e aí te poupa fazer a conta. Eu vou botar um exemplo no quadro, mais para frente. 3 livros distintos serão sorteados para um grupo de 10 pessoas. De quantas formas podemos premiar 3 delas? Galera, eu errei no meu vestibular uma questão porque eu ignorei essa palavra distintos. São 3 livros distintos, cara. Tá? Então, assim, a ordem, eu posso escolher o cara A, B e C para ganhar os livros de ordem diferentes. Jogar livros diferentes. Então, aqui a ordem importa. É um arranjo. Arranjo de 10 amigos, dos quais eu vou escolher 3 para ganhar o livro. Esse arranjo é 10 fatorial sobre, aí só tem aqui embaixo o n menos p, 10 menos 3 fatorial. Então esse cara aqui fica 10 fatorial sobre 7 fatorial. Abre o 10 até chegar no 7. Olha que maneiro. Para poder cancelar o 7. Quando você cancelar o 7, é só fazer 10 vezes 9 vezes 8, que a gente já fez algumas vezes, 720. Suave, galera. Então, muito importante isso aqui, ó. Toda vez que eu quiser formar grupos, é combinação. Toda vez que eu quiser distribuir objetos iguais, é combinação. Toda vez que eu quiser distribuir objetos distintos, é arranjo. Toda vez que eu for montar grupos que tenham cargos distintos, cada um dos cargos é distinto, tá? É um arranjo. Mas cuidado, tá? Olha aqui. 10 funcionários se candidataram para uma comissão de 5 cargos. Um gerente e 2 contadores e 2 fiscais. Vou escolher um dos 10 funcionários para ser meu gerente. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 10. Sobraram 9 funcionários, dos quais eu tenho que escolher 2 para serem contadores. Existe contador sênior e júnior? Não. São 2 contadores. A ordem dos contadores não importa. Então, dentre os 9 caras, eu vou escolher 2. Mas aí eu já escolhi 2. Sobram 7 funcionários para serem escolhidos. E eu tenho que escolher 2 fiscais, que também não há uma distinção entre eles. Então, combinação de 7 escolhe 2. Conder, qual é o gabarito? É esse cara aqui. Provavelmente vai ser isso que vai estar na tua pergunta. Tira o print aí e vamos continuar. Então, vamos lá. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é sobre campeonatos. Como assim, Conder? Também já foi questão do Enem, de outros vestibulares, a formação de campeonatos. Existem basicamente 3 tipos de campeonato. Os campeonatos de jogos únicos, onde um time joga com o outro apenas uma única vez, tá? Os campeonatos de rodada dupla, onde cada dupla de time joga 2 vezes, e o mata-mata, onde você joga uma vez, perde e está fora. E também há campeonatos que é a mistura deles todos, tá? Como assim, Conder? Eu não entendi. Vamos lá. No jogo único, o Flamengo joga contra o Vasco apenas uma única vez. Acabou. Ele jogou, ganhou, perdeu, perdeu. No rodada dupla, há 2 jogos Flamengo e Vasco. É como acontece no Brasileirão. Flamengo e Vasco é no Maracanã, porque quem é dono da casa é o Flamengo. Vasco e Flamengo é em São Januário, porque quem é o dono da casa é o Vasco. Tudo bem? Então, assim, na rodada dupla, a ordem que você escolhe os 2 times que vão jogar importa. Na rodada única, não, porque é apenas um único jogo, tá? Então, vamos lá. Se aqui em cima a ordem não importa, eu tenho 10 times, quantos jogos haverão se for jogo único? Combinação de 10 e escolhe 2. 10 fatorial sobre 2 fatorial, 8 fatorial, porque é 10 menos 2. Vai ficar aí 45 jogos. Mas se for rodada dupla, Conder, aí a ordem importa. Aí eu vou usar arranjo. Arranjo de 10 escolhe 2.
10 fatorial, sobre 2 fatorial, 8 fatorial. Opa! Sem o 2, que é arranjo, né? Só 10 menos 2, 8. Então esse cara aqui vai ficar 90 jogos. Qual é a conta? Ele é sempre o dobro, né? É porque eu estou escolhendo 2 times, né? Se eu tivesse que escolher 3 times, seriam 6 vezes mais. Mas tudo bem. E o mata-mata, Conde? Vamos pensar? Eu tenho 10 times. Cada vez que jogam 2 times, um perde e está eliminado. Se eu tenho 10 times, quantos times são campeões? 1. Para eu ter um cara que sobra em todos os jogos, eu preciso eliminar os outros 9 caras. Então, para eu eliminar uma pessoa, eu preciso de um jogo. Para eliminar 9 pessoas, eu preciso de 9 jogos. No tipo mata-mata, cara, é só fazer N menos 1. 10 menos 1, 9 jogos. Como assim, Conder? Não entendi. Cara, eu tenho 10 pessoas, eu preciso eliminar 9 para ter o meu campeão. Cada jogo elimina uma pessoa, para eliminar 9, eu preciso de 9 jogos. Isso aqui é maneiro pra galera que gosta do FIFA. EA Sports. It's in the game. Campeonatozinho aí, no Corona aí, né, na época do Corona aí na internet, saber quantos jogos vão ser necessários para acabar o campeonato. Quantas vezes a gente tentou montar um campeonato e ele ficou aí a tarde inteira. Vamos lá. E não acabou. Olha a questão típica do Enem e da UERJ, ó. 12 times serão divididos em 2 grupos de 6 times. Grupo 1, grupo 2. Cada grupo terá turno e retorno. Beleza. Os 2 melhores times de cada grupo irão para a segunda fase de chaves, eliminatória. De jogo único. Quantos jogos terá nesse campeonato, galera? Preste atenção. Primeiro, eu tenho que montar os 2 grupos. Grupo 1 e grupo 2. A ordem que eu escolho os times para o grupo influencia alguma coisa? Não. Então aqui, ó, eu tenho 12 times e vou escolher 6 para cá. Maneiro. Quando eu faço isso, acabou. Porque de 12 eu escolhi 6, os outros 6 que sobraram estão no grupo 2. Aqui é um mesmo, só tem uma maneira, aceitar o que sobrou. Então eu tenho combinação de 12, escolhe 6, maneiras de montar os 2 grupos. Show de bola? Cada grupo terá turno e retorno. Ah, não faz diferença grupo 1 e grupo 2, tá? São 2 grupos, tá? Os 2 melhores times de cada grupo irá para uma segunda fase de chaves. Então, peraí. Aqui é minha primeira fase, aqui é minha segunda fase. Se saem 2 de cada grupo, eu vou ter 4 times aqui. Se é jogo de chaves, é eliminatória de jogo único, que o cara vai jogar e tá fora, aí é o mata-mata. É só fazer 4 menos 1, são 3 jogos. Maneiro. Suave, suave. Bom, então quantos jogos vai ter o campeonato? Cara, eu preciso ter a primeira fase e a segunda fase. Então lá no teu gabarito vai estar lá 3 vezes combinação de 12, escolhe 6. Ele não vai mandar você fazer essa conta. Você já vai ter que botar na fórmula, tudo bem? Olha aqui. 10 amigos foram acampar levando 3 barracas, B1, B2 e B3. A barraca 1 tem 5 lugares, a barraca 2 tem 3, a barraca 3 tem 2 lugares. De quantas formas eles podem se organizar nas barracas? Galera, vamos lá. Barraca 1, barraca 1, barraca 2 e barraca 3. Vamos lá. Vamos você organizar a galera. São 10. De quantas maneiras você escolhe os 5 caras que vão ficar na barraca 1? A ordem importa? Não. São os mesmos 5. Então vai ser combinação de 10 e escolhe 5. Só que o cara, ele não está ocupando a barraca 1 e 2. Depois que você escolheu esses 5 para ficar na barraca 1, dos 10 sobram 5 para você botar na barraca 2. Só que na barraca 2 só cabem 3 pessoas. Então vai ser combinação de 5 e escolhe 3. Você escolheu mais 3 pessoas para ficar aqui. Sobram 2 que vão ficar na barraca 3. Combinação de 2 escolhe 2, que dá 1. Beleza? O que eu faço com esses 3 valores, cara? Multiplica. É essa a minha resposta. Tudo bem? Vamos lá. Tira mais um print que eu vou falar uma coisa bem interessante agora. 2, 3. Então, vou falar agora de divisão em partes inteiras ou combinação complementar, que é para dividir objetos. Isso começou a cair no Enem tem pouco tempo. Olha aqui. Existem 2 possibilidades, quando não pode o 0 ou quando pode o 0. Eu botei umas coisas aqui
para você seguir. Ah, mas não precisa se preocupar com isso não, cara. Eu nem uso fórmula, eu vou te fazer entender isso aqui, cara. Presta atenção. Isso aqui é a fórmula porque eu vou falar, se entendendo, acabou. João foi à pastelaria comprar 6 pastéis. Se havia 4 sabores, de quantas maneiras ele poderia escolher? Galera, vamos lá. Ele foi comprar 4 pastéis. Ele poderia ter escolhido os 4 do sabor 1. Ele poderia escolher 3 do sabor 1 e 1 do sabor 2. Ele poderia ter escolhido... Cara, ele foi comprar 6 pastéis. Ainda tem mais, ó. Cara, ó. 6. Aí aqui eu poderia ter comprado 5 do sabor 1 e 1 do sabor 2. 5 do sabor 1 e 1 do sabor 3. Isso, eu vou fazer até o sabor 6, até o sabor 4. Depois eu posso ter comprado 5 do sabor 2 e 1 do sabor 1, 5 do sabor 2 e 1 do sabor 3. Olha o trabalho, cara. Quando acontecer isso, quando eu quiser dividir um grupo, esse tipo de questão, cara, é muito clássico. Eu tenho 6 pastéis. Pastel 1, pastel 2, pastel 3, pastel 4, pastel 5, pastel 6. Os objetos são as bolinhas. O traço vai separar o sabor. Vamos lá. Se eu fizer assim, ó, eu vou ter 1 do sabor 1, 2 do sabor 2 e 3 do sabor 3. Olha lá. Beleza? Se eu fizer assim, eu vou ter 1 do sabor 1 e 5 do sabor 2. Ou seja, para eu poder colocar aqui 4 sabores, eu preciso repartir com 3 tracinhos. Sempre um tracinho a menos que o total de opções. Porque quando você faz um corte, pensa na barra de chocolate. Quando você corta ela ao meio, você faz um corte, você separa ela em 2 opções. Quando você faz o segundo corte em algum desses pedaços, você separa ela em 3 opções. Então, se eu tenho 4 opções de sabor, eu preciso de 3 cortes. Se eu tiver 8 opções de sabores, eu vou precisar de 7 cortes, tudo bem? Tá. Dessa maneira que eu fiz. Eu tenho a opção de 1 sabor 1, 2 sabor 2, 2 sabor 3 e 1 sabor 4. Suave. Vou refazer aqui para você entender. Se eu fizesse assim, ó. Eu vou ter 3 do sabor 1, 1 do sabor 2, nenhum do sabor 3, não é isso? E 2 do sabor 4. Olha lá. Eu posso colocar 2 barrinhas no mesmo espaço. Eu ainda posso fazer assim, ó. Olha que doideira, cara. Uma barrinha fora e uma barrinha aqui. Nenhum do sabor 1, 3 do sabor 2, 3 do sabor 3 e nenhuma do sabor 4. Então você tem que perguntar a questão se você pode usar o 0 como uma das opções. Eu posso não escolher um dos sabores. Se isso acontecer, basta você fazer a permutação desses elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é isso, Conder? 9 elementos seria o total de elementos, né, de pastéis, mais o total de barrinhas de opções menos 1. Porque eu sempre tenho menos uma barrinha. Então é só tu fazer isso. Desenhou. Pode usar é permutação. Permutação de 9 elementos com repetição de 6 bolinhas e 3 tracinhos. É uma permutação com repetição. Porque se você trocar essa bola com essa bola, não muda a arrumação que você fez. Esse cara vai ser 9 fatorial sobre 6 fatorial, 3 fatorial. Fica 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Morre o 6 fatorial com 6 fatorial. 3 morre com 9 vira 3. 2 morre com 8 vira 4. Eu vou ter 84 maneiras de comprar 6 pastéis escolhendo entre 4 sabores. Agora, olha aqui. E se ele queria levar ao menos um de cada? Agora o 0 não pode, porque eu tenho que ter um de cada. Então, eu não posso... Olha que maneiro. 4, 5, 6. Eu não posso colocar a barra aqui fora. Porque se eu coloco a barra aqui fora, eu digo que não tem nenhum do sabor 1. Eu só posso usar os espaços internos. E eu não posso botar 2 barras juntas, porque eu não posso escolher o mesmo espaço 2 vezes. O que acontece, então, quando não pode o 0? Você tem 6 elementos, isso quer dizer que você tem aqui, ó, 5 espaços. E nesses 5 espaços, você tem que escolher aonde você vai colocar 3 barrinhas. 3 barrinhas. Por quê? Porque eu tenho 4 opções, são 3 barras.
Nesse caso, você só vai escolher e a ordem não importa. A ordem que você vai botar as barrinhas. Então, combinação de 5 espaços, escolhe 3. 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Esse cara vai dar 10, beleza? Vamos ver se você entendeu. Olha como caiu no Enem. Questão do Enem, vamos ler? Olha aí. Enem 2017. Um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo é feita uma pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja, verde e cada carrinho é pintado com apenas uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nas informações, quantos são os modelos distintos de brinquedo caminhão cegonha? Vamos lá, galera. Eu tenho 10 carrinhos. Vamos lá, galera. Eu tenho 10 carrinhos e 4 cores. Eu tenho que ter pelo menos um de cada cor. Não pode o 0. Se não pode o 0, é a combinação espaços, entre os espaços e traços. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrinhos. Se eu tenho 10 carrinhos, eu vou ter 9 espaços. 9 espaços. Eu tenho 9 espaços e eu tenho 4 cores. Para ter 4 opções, eu tenho que ter 3 barras. Como não pode o 0, é a combinação de 9 e escolher 3. E ele nem pediu para tu fazer essa conta. Gabarito, letra B. Beleza? É assim que o Enem está cobrando. Ele dá a fórmula para você resolver. Então não é difícil. Olha só, não precisa decorar isso aqui não, cara. Eu botei porque tem a galera que é tarada. Olha só. Pode o 0? Pode. Permutação de todas as bolinhas e tracinhos com repetição de bolinhas e tracinhos. Pô, não pode o 0. Então é combinação dos espaços entre as bolas e escolher o número de barrinhas. Foi? Beleza, galera? Te fecha o curso de combinatória. Mais pra frente um pouquinho eu coloco algumas questões para vocês. Até mais. Fala, galera. Só para lembrar o seguinte, se você gostou do vídeo, pô, se inscreve no canal, clica no joinha, tá? E compartilha com os seus amigos. Beijão!